Oi, gente! Oi! Então hoje a gente vai começar a mostrar pra vocês o desafio da cozinha. E a gente vai começar pela parte de utensílios. A cozinha desse cliente é ótima, o espaço é super bom, ela tem gavetas muito boas. Só que o espaço não tá sendo muito bem aproveitado. Tá tudo misturado dentro da gaveta, não tem divisórias, tem utensílio de servir, com utensílio de cozinhar. A gente vai começar mostrando o atual estado. Então a gente não mexeu em nada, a gente vai mostrar pra vocês como está. Depois a Paty vai contar pra vocês um pouco da solução que a gente pensou em fazer. No terceiro passo a gente vai mostrar o passo a passo da gente mesmo organizando e mostrando o resultado final. Essa é uma das gavetas de utensílios, a principal, porque ela tá perto do fogão. Só que aqui o que a gente está encontrando? Tá tudo misturado. Espátula, tem pegador, tem tesoura. Então o primeiro passo é categorizar. Eu vou juntar todas as espátulas, todos os acessórios, todos os mexedores. Ela tem uma segunda parte também, que também tá tudo misturado. Tem item que tá aqui em cima e tem item que tá aqui embaixo. O primeiro ponto, separar tudo isso. Depois que a gente fizer isso, eu vou padronizar o local onde eu vou armazenar cada uma das peças. Então eu vou padronizar as divisórias. Porque aqui eu também tenho dois modelos de divisórias. Eu tenho essa pequena, eu tenho essa daqui que está pela metade. Então a gente vai usar um único modelo em todas as gavetas. Além disso, a gente tem uma outra gaveta aqui auxiliar. Só que essa gaveta já é mais voltada para o servir, não é para o cozinhar. Então, o que a cliente também já me passou? Aqui são alguns talheres que ela usa para receber, que eu tenho até liberdade de tirar daqui, porque ela tem um aparador na sala de jantar. Mas essas outras peças vão continuar. Só que a gente também vai organizar por categoria. Então eu vou deixar colheres juntos. Essas peças aqui, ó, por exemplo, de queijos separadas. As de queijo estão junto com colheres. Não faz sentido, isso aqui é uma categoria diferente dessa. Essas rolhas também não necessariamente precisam estar aqui, tá? A gente vai colocar num saquinho e depois ela vai arrumar uma peça de decoração para isso. Então essa é a categorização, é separar todas as famílias de utensílios. E as divisórias vão manter essas, né? Essas divisórias já estavam na gaveta, então a gente não vai mudar, aqui já tá padrão. E num segundo andar dessa própria gaveta, nós vamos colocar uma outra categoria. E, por exemplo, ó, vocês estão vendo? A gente comprou essa divisória que não tem nada a ver com as outras, mas a gente vai usar isso numa gaveta à parte para colocar esses talheres que eu mencionei para vocês, que são para receber. Consigo aproveitar, a gente não precisa desperdiçar o que ela já tem, mas eu vou categorizar isso num outro local. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o resultado final, que é a melhor parte. Então vamos lá, o que a gente fez aqui. Primeiro ponto, a gente padronizou todas as divisórias. Isso já traz aquela sensação de controle, bem-estar, harmonia visual, que é muito importante. E aí em cada uma das divisórias a gente colocou uma categoria de utensílio. Então nessa primeira ficaram as colheres, aqui essas espumadeiras, né? Até uma peça muito grande, então o que eu fiz? Eu coloquei essa embaixo e essa virada, porque assim não atrapalha no abrir e fechar da gaveta. Que é essa categoria de utensílio, aqui também, os dois são escovas, aqui são pegadores e aqui numa divisória um pouquinho menor eu deixei as facas, tá? Então todos os utensílios para cozinhar estão perto do fogão e estão separados por categoria. Na parte de baixo, eu aproveitei a divisória que já era aqui da gaveta. Só que eu deixei só esses tipos de utensílio. Espremedor de alho, espremedor de limão, como se fossem acessórios, tá? A gente deixou um espaço de acessórios. Na lateral, mais um ralador, que faz parte também dessa categoria, porém ele não cabe aqui nessa divisória, mas vai deixar na mesma gaveta, mais próximo da divisória. E aqui são as luvas, porque também estão próximas ao forno.
Na bancada, nós deixamos essas duas peças que também são decorativas. E uma delas, essa daqui, a nossa cliente pediu para deixar na bancada com um jogo específico de utensílios de colheres que ela usa diariamente. Aqui para as facas, que também é um conjunto dessa marca. Vocês viram que diferença essa gaveta tem solução, né? Então, independente do tamanho da gaveta, do tamanho da cozinha que você tiver, não necessariamente você precisa colocar tudo isso de divisórias. E couberam 6 divisórias numa gaveta. Se sua gaveta for menor, coloque 2, 3, mas o importante é não deixar todos os utensílios misturados, que daí sim vai ficar aquele caos. Então tem solução aquela gaveta toda bagunçada, cheia de coisa misturada fora do lugar. Então agora que a gente viu todos os utensílios e não vamos deixar mais utensílios misturados, vamos ver o armário de Tupperware, que também é um mito na cozinha, né? Aquele problema de falta de espaço, deixa tampado, não deixa tampado, tem mais tampa do que pote. Todo mundo tem muito Tupperware, que a gente sabe. Sempre tem uma quantidade muito grande em todas as casas, né? Bom, falando de Tupperware, a gente deu uma olhada onde eles estavam. Eles estão nesse armário aqui. E olhando todos os outros armários da cozinha, a gente considera que esse realmente é o melhor armário para guardar o Tupperware. Ele está próximo ao fogão, próximo à pia, está de fácil acesso no manuseio da cozinha. Porém, olha como ele tá, gente, está tudo misturado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro eleger uma única prateleira para acomodar os Tupperwares. E a categoria mais próxima de Tupperware seria travessas. Às vezes tem aquela travessa Marinex que tem tampa, que serve tanto como Tupperware quanto para servir. Então é isso que a gente vai deixar próximo. Então em cima Tupperware, embaixo eu vou acomodar travessas. Nos Tupperwares, como a gente faz? Vocês estão vendo que tem peças que estão abertas, tem peças que estão fechadas. Tá tudo um pouco misturado. Então a gente vai padronizar a forma de guardar os Tupperwares. E como nós fazemos? A gente tampa todas as peças, porque a gente acredita que, em primeiro lugar, é muito mais fácil você já pegar uma peça pronta, ao invés de ficar procurando a tampa. E no caso daqueles Tupperwares que estão cheirando, que já estão velhos, gente, a gente sugere jogar fora. Porque senão acaba juntando muita bactéria, acaba manchando, trazendo cheiro de comida, né, para outras coisas. Então, assim, o que não tiver em bom uso, a gente sugere jogar fora ou doar e tampa todas as peças. Então vamos lá, agora eu vou separar tudo por tamanho e encontrar a tampa de cada um. O primeiro passo é a gente tirar o que não é Tupperware dessa prateleira. Então, ó, por exemplo, essas coisas aqui já vão sair daqui. Isso é uma outra categoria. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou escolher as tampas corretas de cada peça. Então eu vou testar uma a uma e aí eu vou fechando cada um, separando o que já está certo. Essa daqui, eu não sei se tem a parte de baixo. Caso não tenha, a gente deixa separado e depois sugere descarte. Tudo que tiver tampado vai ficar aqui dentro. Muita gente deve estar se perguntando, e se eu não tenho espaço para guardar todos os meus Tupperwares, né? E se eu tenho muito mais do que o tamanho do meu armário? Aqui nesse caso a gente veio organizar profissionalmente. Então a gente está fazendo exatamente o que precisa ser feito caso você tenha espaço. E aqui a gente tem um mundo ideal, porque por sorte a gente tem uma prateleira bem grande para guardar tudo que ela tem. Mas caso você não tenha, caso você tenha mais peças do que o tamanho do seu espaço, uma das soluções é você deixar as peças juntas. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto do mesmo Tupperware, só que eu vou deixar as respectivas tampas em cima dele. Então eu não vou espalhar as tampas, mas eu vou deixar aqui tudo junto. Nesse caso também, aqui como a gente tem espaço, eu vou colocar um sobre o outro. Mas caso esse armário fosse menor, vou abrir ele e vou guardar o mesmo tamanho aqui dentro e vou deixar as duas tampas juntas. Então mesmo que eles estão com as tampas separadas, né? Não tá fechado, mas as tampas estão na mesma peça. E aqui, o que eu encontrei quando eu fiz a categorização de tudo? Essa peça que tá sem tampa, essa tampa que tá sem peça, e essa daqui é uma outra tampa ajustável a diversos tipos de Tupperware. O que a gente sugere nesse caso? Eu vou guardar essa tampa, tá? Vou deixar ela aqui próxima de alguma peça, porque ela é universal. E essas duas, a gente sugere descarte. Gente, não precisa guardar coisas que não tem par, que estão quebradas, que estão sujas, que estão danificadas ou que estão desmontadas. Vamos deixar a cozinha em ordem, em perfeito estado. Então aqui a gente vai separar. Essa casa não é nossa, nós vamos mostrar nesse caso para nossa cliente, mas a gente sugere aí na casa de vocês para vocês também manterem essa ordem e não guardar peças que não fazem mais sentido. Então agora mão na massa. Aqui eu não tenho mais nada, essa prateleira está totalmente vazia.
E eu vou organizar a parte de cima dos Tupperwares. Então eu vou tirar todos aqui e recolocá-los dentro do armário. E aí como a gente vai fazer? Eu vou deixar os tamanhos quadrados e retangulares nas laterais e o que tiver de peças redondas eu vou deixar no centro, que assim a gente consegue otimizar melhor o espaço. Resultado final, qual foi a técnica e a forma como a gente pensou aqui para organizar os Tupperwares. Desse lado a gente deixou as peças de plástico, então aqui estão os menores para dar mais visualização e lá atrás vocês sempre colocam as peças que são mais altas. Aqui tem um conjunto, aqui tem um outro conjunto, tá vendo lá atrás tudo que é mais alto, aquelas duas da mesma família e essa baixinha na frente. Aqui eu acomodei o que é redondo, então as duas peças que são redondas, essa peça coringa aqui em cima, desse lado tudo que é de vidro, e isso daqui, na verdade, ele não é um Tupperware, ele é um porta-frios, mas ele até fica junto com essa categoria, e como a gente tem espaço, a gente vai acomodar ela aqui mesmo. E ela ficou na lateral, porque ela também acaba sendo quase um vidro. E esse é o resultado final. Então assim fica muito mais fácil de visualizar, de manter conservado, de manter todas as peças tampadas. E imagina como é bem melhor, você vem aqui, já tira de uma vez, não precisa perder aqueles 5 minutos procurando tampa ou aquela bagunça visual. Então assim os Tupperwares até ganham mais valor. Aqui também deu uma bela diferença, né, Paty? Deu, vocês viram a mudança e como dá pra deixar o Tupperware organizado, né? O antes e o depois desse armário de Tupperware aqui também tá incrível. Bom, vamos partir pro próximo ponto do desafio da cozinha, que é a geladeira. Todo mundo fala que tem uma grande dificuldade em manter a geladeira organizada. Então aqui na nossa cliente também a gente vai organizar a geladeira, vou mostrar pra vocês como que tá e todas as dicas pra conseguir organizar e manter a geladeira organizada a longo prazo. Mesmo com todos os moradores da casa abrindo e fechando ela toda hora, é possível deixar isso organizado. Os moradores, todo mundo que entra e sai da cozinha. Bom, vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho dessa geladeira. Aqui, gente, tá tudo misturado. Então, assim, cada um vai entrando aqui, colocando as coisas de qualquer jeito. E dentro da geladeira também existe uma ordem. Também existe o local certo e a prateleira certa para guardar cada coisa. Então, o primeiro ponto, e até a gente nem tá sempre acostumada com isso, mas é real, ovos não podem ficar aqui. Eles não podem ficar na abertura da geladeira, na porta da geladeira. Porque essa porta tem muita variação de temperatura. Então, por abrir e fechar toda hora, é o ponto da geladeira que mais recebe a temperatura exterior. Então, aqui é muito mais fácil o ovo estragar, acelerar o processo, né, de vencimento, do que se o ovo estivesse dentro de uma prateleira, dentro da geladeira, aonde a temperatura está muito mais padronizada, né? É muito mais constante essa temperatura interior. Então, aqui eu tô pondo só para vocês verem, depois a gente vai utilizar da forma correta. Mas eu quero mostrar os pontos que já estão errados aqui dentro. Então, bebida com comida, verduras também nós deixamos separadas de frutas. A gente também vai tirar tudo daqui, ver o que é fruta, o que é verdura e deixar em locais separados. Uma coisa que ajuda muito, mas nós nem estamos tão acostumados e pode ser um hábito novo, é usar produto organizador aqui dentro. Então, usar cesta, usar peças que possam separar cada tipo de alimento. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do que está aqui e fazer as mudanças necessárias. A geladeira tem vida, né? Então a gente precisa olhar para ela com carinho. Afinal, ela que conserva com eficiência todos os alimentos que a gente costuma consumir. Então, o primeiro passo é tirar absolutamente tudo de dentro da geladeira e limpar todas as superfícies, as prateleiras, as divisórias internas, as paredes. E a gente tem uma misturinha, um segredo que a gente gosta de usar e de passar para os nossos clientes, que é 500 ml de água, uma colher de detergente neutro e uma colher de bicarbonato de sódio. Você pode fazer isso com a geladeira aberta mesmo, não vai demorar mais do que 5 minutos. E é super rápido e eficiente para limpeza interna. O segundo ponto é olhar item a item, tudo que está dentro da geladeira e voltar somente o que está dentro da data de validade.
Gente, mesmo que seja geladeira, não vale a pena conservar o que tá fora da data de validade, tá bom? E quando voltar, também vale a pena higienizar os alimentos, mesmo que seja só uma borrifada de álcool ou de álcool com vinagre, também conserva melhor os alimentos dentro da geladeira. Então a gente vai fazer isso agora e daqui a pouco eu volto com vocês com a geladeira vazia e mostrando toda a categorização e a escolha de categorias que a gente usou para os produtos que tem aqui. A geladeira já tá vazia e limpa e a gente pode voltar com todos os alimentos aqui pra dentro. O ideal é que a organização seja feita por categorias e datas de validade. As principais categorias que podem ser encontradas dentro de uma geladeira são carnes, laticínios, comidas já prontas, frutas, verduras, temperos, doces, bebidas, enfim. E se você tiver frutos do mar ou peixes com cheiros muito fortes, o ideal é que você coloque num saquinho ou um pote ou até um compartimento, uma gaveta específica da geladeira para isolar o cheiro. E outra dica legal também é separar por data de validade. Deixe os alimentos mais novos lá no fundo e os alimentos com data de validade mais próxima, né, que já estão mais próximos de vencer, para frente. Por exemplo, esse daqui vence amanhã, não necessariamente eu vou jogar fora, eu não vou considerar que ele venceu, mas eu vou deixar ele num lugar muito de fácil acesso e vou avisar a nossa cliente que a data limite para ser consumido é amanhã. Então eu vou começar, já tá tudo organizado, já tá tudo separado aqui na bancada e eu vou trazer para a geladeira já com as categorias que eu separei e depois quando tiver tudo organizado eu mostro para vocês, tá bom? Aqui nas prateleiras superiores, que são prateleiras mais geladas, a gente precisa deixar alimentos mais sensíveis à temperatura, ou seja, que precisam de temperaturas mais baixas, como carne, laticínios e derivados de leite. Então aqui tem uns alimentos já preparados, né, comidas prontas. E aí uma coisa que a gente recomenda também é deixar em potes transparentes para conseguir ver o que tem dentro. E as próprias caixas de leite. Aqui nas prateleiras intermediárias, os ovos, então a gente trouxe pra cá, né, essa organizadora de ovos, um organizador de acrílico super bom que já veio com a própria geladeira, mas vocês conseguem comprar também em lojas de produto organizador. E alimentos preparados, que não seja carne nem laticínios. E nas prateleiras mais baixas, alimentos crus e semi-preparados e também o que você mais usa no dia a dia, para você não precisar ficar procurando lá em cima e nem se enfiar dentro da geladeira, lá no fundo, para pegar o que você mais consome quando você abre a geladeira. Nas gavetas, alimentos também sensíveis a baixas temperaturas, como as hortaliças e as frutas. E o que a gente fez? A gente usou essas cestinhas, produtos organizadores, para separar o que são frutas e legumes, e dentro dos legumes, né, das hortaliças, as folhas, as verduras, e aqui não coube uma terceira cestinha, mas a gente deixou separado as frutas. Aqui na porta é um local que acontece bastante variação de temperatura, como a parte já tinha falado lá no começo, e o ideal é deixar temperos e bebidas. Então, exatamente o que a gente deixou aqui: as garrafas de água, as caixas de bebidas, chá, suco, água de coco, as latinhas, tem mais água, e aqui em cima os temperos. O ideal é que as categorias elas tenham um local fixo dentro da geladeira. E por mais que a variação mude de uma semana para outra, até de um dia para outro, que é normal, né? Você acaba consumindo uma garrafa aqui, uma comida ali, tira um tupperware e a quantidade aumenta ou diminui, não tem problema. Mas a dica principal para você conseguir manter a organização a longo prazo é que as categorias já tenham um local fixo dentro da geladeira. Então, que nem eu falei, os laticínios lá em cima, as bebidas na porta da geladeira, potes de alimento com resto de comida na prateleira intermediária e assim por diante. Uma outra dica, né, é para você apresentar isso para todos os moradores da casa, para todo mundo que mexe na geladeira, para essa linha de raciocínio conseguir ser mantida e, se for preciso, até colocar as etiquetas. E dentro da geladeira, como tem variação de temperatura, às vezes fica molhado ou não, tem até umas etiquetas de plástico, que são mais resistentes e ficam mais firmes dentro das prateleiras. E aí assim todo mundo que abrir e fechar a geladeira vai saber exatamente onde colocar
quando fizer compras ou quando tirar alguma coisa não souber onde devolver. E aí essa geladeira vai ficar sempre organizada. Bom, pra finalizar eu queria falar um pouquinho de produtos organizadores dentro da geladeira. Aqui a gente acabou não usando muito porque a nossa cliente não precisa e ela não quis investir em produtos organizadores aqui nesta organização. A gente já usou em outros locais, na despensa, em outros locais da casa, então aqui a gente acabou não usando. Só que é uma recomendação que a gente faz pra conseguir, já é uma ferramenta que ajuda a manter a organização a longo prazo. Tem vários tipos e modelos diferentes de organizadores de geladeira que são de acrílico, são transparentes, então eles ajudam a visualização dentro da geladeira. Aqui a gente usou só esse de ovo, né, que eu já mostrei pra vocês, e que é um produto que já tinha aqui, e essas cestinhas aqui para separar as hortaliças, as folhas e as frutas, mas pode ser usado também nas prateleiras. Eu poderia ter usado aqui, fazer uma cestinha para iogurte, uma outra cestinha para frutas, enfim, assim por diante, né? O ideal é que tenham as categorias e as cestinhas servem para delimitar o espaço de cada categoria. E é isso, então essa geladeira ficou assim, a gente vai postar uma foto aqui de antes e depois, vou fazer a montagem para vocês verem a diferença, né? A maior diferença é no dia a dia da nossa cliente.